Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, palavra de hoje. Sempre é bom meditarmos naquilo que é sonho, projeto de Deus para a nossa vida, e a gente está conferindo o livro de Mateus. Como é você que me acompanha já desde 1º de janeiro, você sabe, nós ministramos de acordo com o plano anual da leitura bíblica no qual seguimos e meditamos livro por livro dentro do contexto do livro e do capítulo que estamos então seguindo e lendo no dia específico. Então hoje, capítulos 5 e 6 de Mateus, e nós queremos ler aqui uma palavra para você. Amém? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. A palavra de hoje é essa, sal. Nós vimos no capítulo 1 de Mateus que Jesus veio, nasceu através de uma operação de Deus, do Espírito Santo de Deus, sim, mas ele veio para ser Senhor, veio para ser governo, veio para ser Salvador. Ali cresceu, passou por todas as fases como homem, também como Deus, foi batizado por João Batista, foi tentado no deserto, ele sim passou por todas as fases, não é? E quando ele batiza, ele começa o seu ministério, ou seja, a sua missão, o seu serviço, o seu trabalho, e em Isaías 53, versículo 11, diz que ali o trabalho de Jesus foi penoso. Para quê? Para salvar você e eu nesse tempo, sim. E aqui em Mateus 5, após ele ali começar uma obra de chamar discípulo por discípulo, por quê? Porque Jesus já veio com um plano determinado. Ele iria viver 33 anos na face da terra, iria subir na cruz, subir no madeiro, iria ser crucificado, morto, ressuscitaria, mas quem continuaria o seu trabalho? Os discípulos, e os discípulos ensinariam outras pessoas. Descobriu agora como é que o evangelho chegou até você? Sim, se a gente for perguntar quem é que te falou do evangelho, pergunta para o outro vai voltar e vai passar pelos discípulos, que também vai passar por Jesus. Logo, aquele que segue a Jesus também é considerado um discípulo, aquele que coloca em prática os ensinos do Mestre Jesus. E aqui, ele então, no capítulo 5, ele começa o que nós chamamos de Sermão da Montanha, e ele fala sobre as bem-aventuranças, que você pode ler do verso 3 ao verso 11, mas aqui no 13 ele fala, olha, vocês são o sal da terra. Eu chamei vocês para que vocês pudessem temperar essa terra, porque essa terra ela está destemperada, essa terra está sem sabor, essa terra está sem sal. Querido, não é para você sair jogando sal para tudo em qualquer lugar, não é? A não ser ali na refeição de forma equilibrada. É para você fazer a diferença, e fazer a diferença é o que está escrito aqui dos versículos 3 ao verso 11. Você precisa entender que ser de Jesus significa ser sal, e ser sal é fazer ao contrário do que o mundo, do que o sistema vai falar para você fazer. É tão interessante que ele fala isso, olha, seja sal, mas se o sal perder o sabor, não lhe serve para nada, e as pessoas podem pisotear esse sal. Ele está dizendo que eu e você temos que ser cristãos, não é, que ali salguem, que temperem, que ao chegar numa casa, ao chegar numa rua, ao chegar num lugar, ao chegar no trabalho, sim, Deus coloca pessoas em empresas, sim, por quê? Porque Ele tem planos de pessoas ali serem sal da terra. Ao se misturar com outras pessoas, elas salgarão a terra. Por quê? Porque falarão da palavra. Por quê? Porque apontarão para o céu. Por quê? Porque serão a igreja. Sim, o sal é a igreja. Mas pensa bem, se você não for a igreja, você não for um representante de Jesus, como é que a palavra de Jesus vai se cumprir através da sua vida? Como crerão se não há quem pregue? Você precisa falar de Jesus para alguém. Sim, você não precisa ser doutorado, nem pós-graduado. Você só precisa crer em Jesus e ter sua vida rendida a Ele. Você já pode começar a falar de Jesus. No versículo 14 ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ele falou assim, olha, tudo que eu fiz, toda a minha obra, tudo que eu vou fazer, todo o plano de Deus não pode ficar escondido. Então eu estou escolhendo vocês para que vocês sejam a luz
deste mundo. Ah, meu Deus, e ali as pessoas irão me conhecer através de vocês. Ele falou para os discípulos, mas os discípulos viraram apóstolos. Os apóstolos formaram outros discípulos e pastores, e as coisas foram acontecendo ano após ano até chegar aqui agora. Sim, querido, Deus tem esse plano para você, para que você seja sal, para que você seja luz. Sabe o que Ele quer? Que as pessoas olhem para a sua vida como alguém que se rendeu a Jesus, passou pelas águas do batismo, agora testemunha de Jesus, porque a Bíblia diz, não é aquela que o Senhor vai te encher de poder? Vamos lá, vamos ler Atos 1:8, que Deus ele vai te encher de poder para que você possa testemunhar de Jesus. E qual poder é esse? Poder no Espírito Santo, para que você tenha coragem de falar de Jesus para as outras pessoas. Olha, Jesus não veio fundar uma religião, não, mas Ele veio fundar uma igreja. Qual igreja? Você e eu somos uma igreja na qual precisamos apontar o caminho, ser luz e ser sal. Mas eu não posso fazer o que os outros fazem, eu preciso fazer o que Jesus me manda fazer. Aleluia! E Ele diz aqui em Atos 1:8, mas recebereis poder, foi o próprio Jesus que disse, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está em Atos 1:8. Você, ao descer sobre você, ao você receber o Espírito Santo, você, além de um guia, você tem o Espírito para que Ele te encha de poder, para que Ele dê poder a você, poder de ousadia, poder na palavra, o poder do discernimento, para que Ele te dê os dons espirituais, para que você avance como igreja e seja uma testemunha viva do Senhor Jesus. Isso que Ele está falando, sabe? Jesus não chamou ninguém para ser evangélico, católico, romano, espírita, não. Ele chamou pessoas para ser discípulo dEle, para ensinar sobre Ele para as vidas, para dizer para as pessoas que Ele é o único caminho e para viver dentro do caminho, porque não adianta eu falar sobre um caminho no qual eu não estou nele. Eu estando nele, eu começo a falar dele para as pessoas. Sim, isso não é religião. Eu não defendo religião. Jesus não defendeu religião, mas nós precisamos defender, não é, que a palavra de Deus continua sendo a verdade, que Jesus é o único que leva ao Pai. E aqui nesses trechos, aqui no livro de Mateus, você também vai conferir Lucas, João, Marcos, sim, os 4 evangelhos, aleluia, que fala da obra do Senhor Jesus. Depois ainda virão as cartas de Paulo. Paulo, ele recebeu Jesus através de um encontro profundo com ele, e a partir daquele momento ele começou a falar de Jesus. Porque Paulo não ensinava sobre outro nome, porque Paulo não falava sobre mais ninguém, ele só falava sobre Jesus, porque você e eu foi chamado também, nós fomos chamados também para falar apenas de Jesus. Seja luz, seja sal, seja enviado por Deus. Sim, seja enviado por Deus neste tempo, mas para que tudo comece, você precisa crer em Jesus, creia nele. E aqui em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, ele vai dizer que ele veio para cumprir toda a lei de Moisés, sim, mas para que nele nós pudéssemos herdar o reino dos céus e cumprir agora o que Jesus nos pede para cumprir. Depois ele vai nos ensinar sobre o homicídio, ele vai nos ensinar sobre o adultério, ele vai nos ensinar sobre os juramentos, ele vai nos ensinar sobre vingança. Será que você pode ler agora Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6? Ele vai ensinar sobre o amor ao próximo, ele vai dizer sobre isso, ele vai ensinar sobre a prática da justiça, sobre como se deve dar esmolas, ele vai ensinar sobre como se deve orar, faça a tua vontade, Senhor. Sim, meu Deus, ele vai ensinar como se deve jejuar, ele vai ensinar sobre os tesouros no céu, sobre luz e treva, sobre os dois senhores, ele vai ensinar sobre a ansiedade e como vencê-la. Por favor, leia agora Mateus capítulo 5 todinho, Mateus capítulo 6 todinho, porque você vai aprender, sim, você vai aprender o segredo, você vai aprender a chave da vitória. Comece a colocar em prática, não ande ansioso, confie em Jesus. E para terminar, eu quero ler aqui em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o que você tem buscado, hein? Ele está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, buscai a sua justiça. Ele já tinha ensinado aqui sobre justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Sabe o de vestir, sabe o de comer? Ele diz, vai ser acrescentado se você me buscar primeiro. Busque Jesus primeiro. Sim, aleluia, glória a Jesus. Eu te encontro no próximo devocional, não perca nada. Ele quer trazer um novo tempo sobre a sua vida. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.